Bem, queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos, deixa aberta aí no livro de Atos. Nós vamos trabalhar durante os próximos domingos, pelo menos os que eu estiver aqui, os próximos 4 talvez, nesse livro, no livro de Atos. Orando ao Senhor, eu queria começar o ano pensando em textos que pudessem nos dar. Não que a Bíblia não nos dê uma direção clara. Claro que a Bíblia nos dá uma direção clara sobre tudo aquilo que vamos fazer, sobre a nossa caminhada. Mas eu queria, da parte do Senhor, algo claro para mim e para você na nossa caminhada cristã, no nosso início de caminhada cristã. Quando você olha para a palavra de Deus, ela tem respostas para tudo aquilo que você precisa. Tudo. Não há absolutamente nada que você não encontre na palavra a resposta. Nada. Você pode estar vivendo aí um momento da sua vida de plena incerteza com qualquer assunto. Se você buscar no Senhor, se você ler a palavra, se você meditar na palavra, com absoluta certeza, o Senhor vai te dar uma resposta. Seja sim, seja não, ou seja aguarde. É isso que a gente aprende ao estudar a palavra. Mas quando alguém te pergunta, por exemplo, que história é essa de igreja? Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, por exemplo, Berê, se alguém chegasse e falasse, mas Berê, você é uma mulher cristã, mas de onde nasceu essa história? Como é que é essa história de igreja? Ou se perguntasse para qualquer um de vocês, não é? Talvez você ficasse na dúvida, não é, ao responder. Não na dúvida com relação à tua fé, não na dúvida com relação às suas convicções, mas na dúvida de onde nasce essa história. De que momento da história nós começamos a falar em igreja, em grupo reunido, em comunidade de fé, em caminhada juntos e assim por diante. Quando olhamos para a história de Israel, e eu já gosto muito da história de Israel, vocês já perceberam isso, não é? Você tem todo o início de uma história lá com Abraão, quando Deus decide formar um povo com Abraão. E toda a história vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. Mas e a nossa história? Quando é que ela surge? Quando é que nós somos inseridos nisso? Não é? Quando é que nós começamos a pensar enquanto cristãos reunidos, ou enquanto família de fé, ou enquanto pessoas que caminham junto com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo? Hoje você tem vários grupos, não é? Você tem, por exemplo, o grupo dos corintianos. Temos vários aqui na igreja, não é? E os corintianos se juntam, não é? É natural, como os palmeirenses se juntam e assim por diante. Você tem vários clubes, você tem clubes de médicos, de engenheiros, de funcionário público, são comunidades que se juntam. Você tem comunidades que gostam das mesmas coisas, tem comunidade de gente que gosta de moto, se junta aí porque gosta de moto e assim por diante. Mas e nós? Não é? Por que nós nos juntamos aqui? Que momento isso foi determinado? Por que nós nos reunimos domingo após domingo? Por que nós nos chamamos família na fé? E é isso que eu quero pensar com vocês sobre toda essa história em Atos. Atos é o início da igreja cristã. É por isso que, para mim, é um livro super importante nós estudarmos. Eu não sei se você já estudou profundamente o livro de Atos, ou pelo menos detalhadamente o livro de Atos. Por isso, a minha expectativa com essa série de mensagens, talvez, não sei nem se eu poderia chamar de mensagem, mas de um estudo do livro de Atos, né, para que eu e você pudéssemos ter clareza daquilo que nós vivemos, da nossa caminhada, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, eu espero de todo o meu coração que você curta comigo tanto quanto eu curti, estudando mais uma vez esse livro, preparando esta exposição, e que você possa, de fato, aprender aquilo que o Senhor ensinou há 2000 anos atrás e continua valendo para nós nos dias de hoje e vai continuar valendo enquanto Ele não voltar ou enquanto Ele não nos chamar para estar com Ele. Então, por isso, essa é a minha expectativa ao expor o livro de Atos. Para você entender um pouco mais do livro de Atos, você precisa voltar lá em Lucas, que é o autor do livro de Atos. Vai lá em Lucas, no capítulo 1, só para você conhecer um pouco deste homem, que é quem escreve o livro de Atos. O livro de Atos, então, é escrito por Lucas. Lucas era um gentil, então Lucas talvez seja um dos poucos autores gentios, ou seja, não judeu, que escreve um dos evangelhos ou escreve algum dos livros que compõem, então, a nossa Bíblia Sagrada. Lucas era um gentil. Lucas era um médico, talvez aquele que mais narra os fatos com detalhes, talvez pela sua própria profissão. Então, Lucas era um médico, segundo Paulo, um médico amado, um médico querido.
Lucas foi companheiro de Paulo em várias viagens missionárias de Paulo. Inclusive, no final da vida de Paulo, ele diz: Lucas está comigo, Lucas estava com ele. Talvez até pela própria profissão tenha sido de grande ajuda para Paulo, porque Paulo, todo mundo sabe o quanto ele passou, o quanto ele sofreu por causa do Evangelho, e talvez Lucas, como médico, tenha podido ajudar Paulo de uma forma muito especial. Lucas talvez tenha sido um dos discípulos que mais defendeu causas sociais, como o marginalizado, como a viúva. Talvez Lucas tenha sido dos discípulos que mais descreveu esses momentos de Jesus. Lucas é bem detalhista quando ele descreve quando Jesus tem encontros especiais, que transformaram vidas, seja ressuscitando mortos, seja curando enfermos, seja valorizando a mulher. Lucas é bem detalhista nisso. Então, ele escreve o Evangelho de Lucas e ele escreve, então, Atos dos Apóstolos, que é como se fosse uma sequência do seu Evangelho. Você vai ver isso logo no início do livro de Atos. Então, este é o nosso escritor. Lucas, não há nenhuma informação que você possa basear que Lucas esteve com Jesus. Lucas não foi chamado por Jesus como outros discípulos, como João, como Pedro. Lucas não caminhou com Jesus, não foi alguém que esteve ali com ele no dia a dia, como outros discípulos. Tudo indica que Lucas se converte depois de um tempo. Ele tem esse encontro com Jesus, ao ouvir de Jesus, ao ouvir do Evangelho, ele se converte. Alguns dizem que com Paulo, mas não há nenhuma informação precisa a esse respeito, não é algo também tão importante. Mas Lucas é um homem que escreve sobre Jesus, vocês vão ver, de uma forma sobrenatural, especial, mas ele não caminhou com Jesus como os outros discípulos. Mas isso não tira a preciosidade daquilo que ele escreve. É isso que eu quero que você entenda. São informações complementares para você entender o autor desta carta. E ele, no capítulo 1 de Lucas, então, do seu Evangelho, ele escreve assim. Ele está direcionando essa carta. Primeiro, ele direciona as duas, e é importante você observar isso. Ele diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início, olha aí, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então ele começa dizendo no seu evangelho que muitos já se dedicaram a escrever sobre isso, a escrever os relatos. Muitos que foram testemunhas oculares, que viram aquilo que Jesus tinha feito, e que eram fiéis servos da palavra. E aí ele diz no verso 3, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Isso é muito importante. Então ele diz assim, olha, eu não vi, mas eu ouvi de pessoas que viram. E não só ouvi, mas eu investiguei cuidadosamente cada uma dessas situações que eles falaram. E ele continua aí, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, olha que interessante, Lucas está escrevendo para uma pessoa. Ele está escrevendo para Teófilo. E tudo indica que Teófilo, pelo excelentíssimo, foi alguém de destaque naquela época. Excelentíssimo era usado para governadores, para pessoas de alta posição. Então, quando ele escreve essa carta para Teófilo. Ele diz assim, olha, Teófilo, eu pesquisei, eu chequei, e eu estou escrevendo detalhadamente para você. E ele diz aí no 4, para que tenhas a certeza das coisas que te foram transmitidas. Então, ou ensinadas. Então, na realidade, Teófilo recebeu algumas informações, ele deve ter, de alguma forma, falado com Lucas, e Lucas decide investigar isso e escrever a Teófilo. Então, a carta, tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, ela é escrita a Teófilo. Este homem, devia ser um homem com certo poder naquela época, talvez um patrono, alguém convertido que apoiava a causa do Evangelho, e Lucas então escreve para ele, dando a ele detalhes de algo que ele investigou, não é? Por isso é que a carta então é dedicada a Teófilo. Então, algumas coisas que você precisa guardar. Primeiro, Lucas era um gentil convertido. Segundo, Lucas era um médico de formação, alguém com uma capacidade, uma cultura, alguém naquela época, não é? Eu creio que para ser médico como hoje você tem que estudar muito,
Então era este homem amoroso, porque Paulo mesmo diz isso, né? Um médico amoroso, companheiro fiel, alguém que caminhou com Paulo durante muitos anos e alguém cuidadoso naquilo que estava ensinando. Então essa é a figura deste homem aí que escreve este evangelho e Atos que nós vamos estudar. Então agora vai comigo lá para Atos, muda aí, vai lá para Atos dos Apóstolos e você então nós vamos começar a estudar alguns capítulos de Atos e pensar juntos sobre isso. Lembrando então que a ideia aqui de Atos é mostrar, é narrar o início da igreja cristã. Por isso, para mim, isso é tão importante para nós enquanto comunidade, para nós enquanto povo de Deus. Mostrar a expansão do Evangelho. Vocês vão ver como o Evangelho se expande no livro de Atos. Por isso é que nós estamos aqui nos dias de hoje. Nós somos fruto disso, da expansão desse Evangelho. O livro de Atos vai mostrar o poder do Espírito Santo em comissionar pessoas, a dar a essas pessoas condições de continuar o avanço aí da igreja. Personagens fundamentais em Atos, Paulo, primeiro Pedro, depois Paulo, nós vamos ver isso juntos, né? Atos foi escrito aí pelo ano de 60, 62 depois de Cristo, então aproximadamente 30 anos depois que Cristo já tinha vivido aqui, né, com o homem nesta terra. Tudo bem até aí? Tranquilo? Temos um pano de fundo, então, de Atos. Começando, então, lá no verso 1. Então, ele diz assim, em meu livro anterior, qual Lucas, né, é isso que ele está dizendo, então, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está dizendo, olha, Teófilo, no meu livro anterior, eu contei aquilo que Jesus havia, feito, que ele começou a fazer e ensinar. Queridos, o que Jesus começou a fazer e ensinar que Lucas está relembrando aqui a Teófilo, e para mim, para você, é muito importante. Se você voltar a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5, volta lá em Lucas, você vai ficar aí entre Lucas e Atos para você entender, e você nunca mais vai esquecer que um é sequência do outro, tá bom? Vai lá em Lucas, no capítulo 5, olha o que ele está dizendo lá, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas capítulo 5, veja comigo os versos 17 a 26. Vocês vão ver aí, pode ir direto nos versos 5 e 17. Olha aí 5 e 17, o que ele está dizendo. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazer entrá-lo na casa para colocá-lo diante de Jesus. Eu não vou ler o texto todo que você lembra. Lembra? Jesus está pregando numa casa, a casa está lotada, os amigos trazem lá um paralítico, um homem que estava numa maca, eles não conseguem entrar com ele porque a casa está cheia, eles abrem um lugar no teto, desce este homem e Jesus então primeiro perdoa os seus pecados. Não é? E aí os fariseus e mestres dizem, mas quem é o Senhor? Quem é este homem para perdoar pecados? Jesus diz assim, olha, se perdoar pecado você está achando que é demais, então faz o seguinte, olha, tome a tua maca, você está curado, teus pecados estão perdoados, vá para a tua casa. E aquele homem levanta, põe a maca debaixo do braço e vai para casa. Isso que Jesus começou a fazer e ensinar para eles. Jesus começou a fazer milagres, curar enfermos, levantar homens que já estavam na cama há muitos anos. É isso que ele está dizendo aqui, lembrando a Teófilo, e para mim, para você é muito importante, ressuscitar mortos. Olha Lucas, olha um pouquinho mais para frente, Lucas no capítulo 7, olha o que acontece no capítulo 7, versos 11 a 17, eu não vou ler todo o texto para você, mas você vai lembrar, porque é um texto muito conhecido, Lucas no capítulo 7, verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E vocês vão lembrar que Jesus ressuscita esse jovem que havia morrido. Jesus faz com que aquele jovem volte para a mãe. Jesus começou a fazer essas coisas, começou a ensinar essas coisas. Ensinou o Sermão do Monte. Lucas narra o Sermão do Monte. Jesus senta no alto de uma montanha ali, ou no cume, com aquela multidão toda à sua volta, e Jesus então começa a ensinar. Está em Lucas no capítulo 6, quando você vai ver que Jesus começa a ensinar a este povo. Bem-aventurados vocês dos pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês
como sendo mal por causa do Filho do Homem. Ou seja, Jesus ensinou, curou enfermos, ensinou, orientou aquele povo. E aí, ele continua voltando lá para Atos, eu só quero que você entenda o que ele está falando aí. Ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções. Que instruções é essa que Jesus deu para que nós, enquanto igreja, pudéssemos entender e praticar? Então, lembrem-se disso. Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus andou com pessoas, Jesus ensinou pessoas, mas depois Jesus deu instruções para mim e para você enquanto igreja. Então a primeira coisa que você precisamos entender é o seguinte: nós servimos a um Deus que cura, nós servimos a um Deus que salva, nós servimos a um Deus que restaura. Nós estamos com as meninas lá na Vila Betânia, e se você vai ver o que essas meninas vão contar de testemunho de um Deus que tira uma prostituta da rua e faz dessa menina uma mulher digna de estar na sociedade. Um Deus que tira uma criança de um lugar onde ela não tem espaço, um órfão, e prepara uma família para essa criança. Foi isso que Jesus estava ensinando, e aqui Lucas detalha para Teófilo de uma forma especial, e que para mim e para você é importante. Por isso que nós, enquanto igreja, precisamos ter convicção do Deus que nós servimos, porque muitas vezes nós somos tímidos. Nós ficamos tímidos, nós andamos de cabeça baixa, nós não cremos, nós não oramos, nós não pregamos, porque somos tímidos, porque nós nos esquecemos o Deus que nós servimos. É o mesmo Deus. Este mesmo Deus que Lucas está falando para Teófilo, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus que nós cantamos aqui. É o mesmo Deus que vai continuar conosco no dia de hoje, neste domingo e na sequência. Então, o que Jesus começou a fazer e ensinar, depois ele deu instruções, aí no capítulo 2. Quais foram as instruções que Jesus deu? Olha lá Lucas 24, 47, anda um pouquinho mais, só para você relembrar aí. Olha lá no capítulo 24, verso 27. O que ele está relembrando a Teófilo? 24, 27. Quais foram as instruções que ele deu? Olha lá. 24, 27, ele diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, o que Jesus estava instruindo aos seus discípulos? Olha, vocês precisam proclamar o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação. Ou seja, por que Jesus explicou para aqueles homens toda a história? Para que eles pudessem replicar aquilo a outros. Isso é a proclamação do Evangelho. Quando as pessoas te perguntarem qual é o fundamento da tua fé, você precisa contar a sua história. Por que você frequenta uma igreja? Porque ele me salvou, porque ele me transformou, porque ele mudou a minha vida, porque ele me deu outra expectativa, porque ele me deu esperança. E você precisa contar sobre isso. É isso que ele está dizendo nas instruções que ele deu aqui, proclamar o Evangelho. Depois, no próprio capítulo 24, no verso 49, o que ele está dizendo aí no 44, 49? Ele diz assim: olha, e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, Jesus está dizendo para eles assim, instruiu para que eles não fizessem nada na força do próprio braço. Espere, vocês serão revestidos do Espírito Santo, não é? E vocês vão poder executar, fazer aquilo que eu estou instruindo a vocês. Lá em Mateus 28, 18 a 19, vocês conhecem muito bem, não é? O que ele nos diz ali antes de subir ao céu? Que deveríamos fazer discípulos, ensiná-los a guardar, batizar, caminhar com eles, ser testemunho na vida deles. Então, o que ele está lembrando aqui a Teófilo é exatamente isso, ou seja, deu instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Verso 1 e verso 2, ele ensinou, ele curou, ele transformou, ele deu instruções que servem para mim e para você. Então, quando alguém te perguntar sobre o porquê você está numa igreja, o que você deve fazer, você sabe o que deve fazer. Você sabe como você tem que caminhar, porque a instrução está aqui. A instrução é minha, é sua, é nossa, não é exclusiva de um grupo. E ele continua no verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Eu voltei para Atos, tá, queridos? Atos, capítulo 1, verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus é tão bom que ele aparece para os discípulos. Eles não acreditam, não é? Como todo ser humano bom não acredita. Jesus diz assim: olha, vocês não estão acreditando? Toca aqui. Não é? Lembra Tomé?
Ô Tomé, Senhor, só acredito se eu puder pegar aí no Senhor. Tá bom, Tomé, toca aqui para você ver. Jesus deu prova de que estava vivo, caminhou com eles, comeu com eles, dizia, olha, tem alguma coisa para comer aí? Comeu, Lucas narra isso, Jesus comeu com os discípulos, ou seja, foram provas, andou com eles com um comportamento humano, ele não voltou para ter um comportamento diferente, ele caminhou com estes homens, ensinou esses discípulos na caminhada, conversava longamente com eles, lembra lá a caminho de Emaús, que ele conta toda a história de novo, aqueles dois homens indo na direção de Emaús, e ele diz assim, o que aconteceu? Não, o senhor não sabe o que aconteceu, porque eles não sabiam que era Jesus, mas só o senhor não sabe. O Jesus foi crucificado. Não é? Ele diz, olha, e esse Jesus foi crucificado, nós acreditávamos que ele iria ressuscitar, mas as mulheres foram lá no túmulo e está vazio, ele não está lá. Olha como nós temos dificuldade de crer no sobrenatural de Deus. Foi no túmulo, o túmulo está vazio, mas a gente continua não acreditando. E aí Jesus narra toda a história de novo para esses homens, com toda a paciência, orientando, ensinando a estes homens. Então Jesus deu a eles provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Vamos para o verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Ele está dizendo, olha, não saiam de Jerusalém. Isso aqui, para a gente, é algo fantástico. Isso nos ensina a não fazermos nada sem uma direção clara de Deus. Não fazermos nada sem que o Senhor nos comissione a fazer, nos mande a fazer. Eu estava ouvindo o podcast desse casal da Vila Betânia, do Nick e da sua esposa, e aí ele buscou em Jesus o que fazer, não é? Porque já estavam vindo aí, já estavam no Brasil, estavam meio sem direção, tinha algo de Deus muito claro, e aí ele diz que sempre que ele buscava o Senhor, ele separava um tempo para buscar o Senhor, mas a filha dele sempre dizia assim, pai, eu quero estar contigo, pai, eu quero estar contigo. Ele falou, não, filho, agora não posso, agora é meu tempo com Deus. Né? E aí ele disse que foi orar e Deus falou para ele, a tua filha que está certa. O que você precisa não é buscar em mim uma direção detalhada do que fazer. Você precisa buscar estar comigo. Se você estiver comigo, eu vou te mostrar o que fazer. Em cada etapa da sua vida é a mesma coisa. Ou seja, o que ele está ensinando para esses homens aqui é que eles não deveriam fazer nada porque viram. Imagina, esses homens haviam presenciado Jesus fazer milagres. Eles poderiam sair por ali tentando fazer a mesma coisa. Afinal de contas, nós somos discípulos do Mestre. Mas não, ele disse, olha, fiquem quietos, acalme o coração de vocês, espere a promessa que foi dada a vocês. E aí no verso 5 ele diz assim, pois João batizou com água. O que é batismo com água, queridos? É o batismo do arrependimento. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Lembra-se, raça de víbora, arrependei-vos. Arrependei-vos, mude a postura da vida de vocês, convertam-se, sejam batizados. O que João Batista fazia? Pregava o Evangelho, as pessoas se arrependiam, ele batizava. Tinha valor? Claro que tinha valor, mas esse era um batismo do arrependimento. Então, o batismo que ele está dizendo aqui para esses homens, para os discípulos, é exatamente isso. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa promessa foi dada lá em Joel. Lembra? Volta comigo aí a tua Bíblia, em Joel. Volta um pouquinho, profetas menores. Olha o que diz lá em Joel, no capítulo 2, versos 28. Joel 2, 28, vai estar para você na tela. Essa mesma promessa que Lucas está narrando aqui para Teófilo, que para mim e para você ela é super importante. No verso 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha o que diz lá Joel 2, 28. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Está dizendo, olha, a promessa que foi feita lá pelo profeta Joel, espere, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Vocês receberão o Espírito Santo e vocês terão então poder para fazer aquilo para o qual eu comissionei vocês para fazer.
E aí ele continua no verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? De novo aqui, os discípulos, como nós, temos uma série de dúvidas. Não é? Eles estão perguntando: Senhor, é agora? O Senhor vai restaurar o reino de Israel? Mas qual era o reino de Israel? O que foi prometido lá em Daniel. Mas não era esse reino, porque lá em Daniel é prometido um reino onde haveria um governo humano. Não é? O que ele está dizendo aqui, não, o reino de Israel que vai ser restabelecido aqui já começou com a minha vinda. É o Espírito Santo que habita em você, que vai concluir-se com a volta de Cristo. Quando Cristo voltar pela segunda vez, este reino estará concluído. E o povo estava confuso, porque eles estavam vivendo sobre um domínio romano. E claro que o que as pessoas mais querem quando são dominadas é deixar de ser dominados, não é? Então, assim, mas o Senhor, com tanto poder, por que o Senhor já não estabelece aqui o reino de Israel? Por que o Senhor já não acaba com tudo isso e já nós passamos a tomar conta, a reinar? Não, vocês não entenderam. Por isso que Jesus diz para eles assim, olha, no 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Está dizendo, olha, esta data não compete a você saber. O que compete a vocês é obedecer, é continuar caminhando, é servir, é continuar pregando o Evangelho. Querido, nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Eu creio que desde da ascensão de Cristo, quantas gerações já passaram com a convicção de que Cristo voltaria? Eu tenho convicção de que Cristo volta nessa nossa era. Eu olho para o mundo e eu tenho a convicção. Mas nós não sabemos quando ele vai voltar. E como é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver como se ele fosse voltar hoje. Então eu tenho que viver com a minha vida em ordem, em santidade, obedecendo a palavra, pregando o Evangelho, sendo testemunho para as pessoas, como se ele fosse voltar hoje. Então eu não preciso ficar mensurando o tempo. Eu preciso viver a minha época, viver o meu momento, não é? E viver como se ele fosse voltar hoje, fazendo aquilo que ele nos mandou fazer. E aí, queridos, vai lá para o verso 8, né, bastante conhecido de todos nós, principalmente aqueles que vieram da primeira de Santo André, que caminharam com o pastor Edson Queiroz. Esse era um versículo que você tinha que saber de cor, era obrigatório. Né? Faltava igual tabuada na nossa época, hoje não tem mais, mas quando tomava a tabuada da gente, Atos 1:8 era a mesma coisa. Então está aí Atos 1:8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o que Lucas está narrando para Teófilo é exatamente isso. Olha, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus orientou, Jesus nos lembrou de onde viria o batismo com o Espírito Santo, e ele nos disse por que nós seríamos cheios do Espírito Santo. Porque não é para fazermos gracinha, não é para acharmos que somos o melhor. Há um objetivo da parte de Deus. Ele diz, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, ou seja, o poder do Espírito Santo viria sobre nós, ou vem sobre nós, viria sobre a igreja naquela época, para que eles pudessem testemunhar. Ou seja, o principal papel meu e teu é de testemunha. Nós não temos um outro objetivo, se você observar pelo início da igreja. Todas as demais coisas que nós fazemos a partir daí, é porque Ele nos permite fazer. A pergunta é, eu estou sendo testemunha? Todo mundo que caminha comigo, todo mundo que se aproxima de mim, ou todo mundo que me conhece, sabe que eu sou uma testemunha de Cristo Jesus? Porque é isso. Não tem testemunha de Jeová? Eles usam lá Talvez a gente tivesse que usar uma plaquinha também, testemunha de Jesus. Né? Precisamos, porque o poder que foi dado a nós pelo Espírito Santo é para nós testemunharmos. Este é o poder que foi dado a nós. Então, ele termina aí dizendo, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu da vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu e assim por diante. Ou seja, eu quis mostrar para você nesse primeiro trecho do capítulo 1, a importância disso para mim e para você. Ou seja, eu e você temos um papel fundamental a desenvolver.
Eu e você temos um papel que foi para o qual nós somos chamados. Cristo te salvou, Cristo te resgatou para que você fosse cheio do Espírito Santo, testemunhasse a respeito dele. Por isso que o Evangelho chegou onde chegou, por isso que eu e você temos hoje acesso a esse Evangelho. Ou seja, nós não podemos ficar de boca fechada, nós não podemos ficar calados, nós não podemos deixar de testemunhar, porque foi para isso que ele nos capacitou. Então, a primeira parte do capítulo 1 se resume a isto. Depois você vai ver aí na sequência que eles escolhem Matias, não é? Eu não vou ler o texto. Matias, então, substitui, lembra? Judas. Então, Matias é o discípulo que é escolhido para substituir Judas, que havia traído Jesus. Você vai ver no verso 15 que ele fala que aí eles tinham um grupo de 120 pessoas. Este era o grupo que compunha ali em Jerusalém os discípulos, aquela comunidade de fé. Então, eles caminham juntos depois, durante todo o capítulo 1. Quando você começa lá no capítulo 2, aí vem, então, a promessa se cumprindo da vinda do Espírito Santo. E aí começa um pouco a história da igreja. Se você observar no capítulo 2, verso 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os que ouviam falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí ele continua dando a origem de cada um deles. Queridos, o que é fundamental aqui? Aqui se cumpre a promessa. Aqui se cumpre a promessa que Lucas está narrando para Teófilo, de que eles deveriam aguardar, não fazer absolutamente nada, até que fossem revestidos do Espírito Santo e que eles pudessem, então, a partir daí, começar a proclamar o Evangelho. E aqui tem algo muito interessante, porque o poder que vem sobre eles do Espírito Santo faz com que cada um fale numa língua, para que aqueles que estavam lá pudessem ouvir na sua própria língua e não ter dúvida, não é? Apesar de acharem que eles estavam ali alcoolizados, e aí Pedro depois mostra que não, mas eles começam a falar na língua daqueles que estavam ali, vários estrangeiros em Jerusalém naquela época. Olha o poder que foi dado a estes homens naquele momento, olha o poder de Deus sendo exteriorizado ali. Eu fico imaginando o que aconteceu naquele lugar, foi algo sobrenatural. Mas com um objetivo muito claro. Qual era o objetivo? Primeiro, revestir os discípulos do Espírito Santo de poder para que pudessem testemunhar. E segundo, testemunhar já diretamente para aqueles que estavam ali, estrangeiros que puderam ouvir na sua própria língua, no seu próprio idioma. Isso é tremendo. A partir deste momento aqui, então, os discípulos já estão prontos, eles estão preparados, ou seja, eles tinham caminhado com Jesus, eles conheciam a história, eles tinham vivenciado coisas sobrenaturais, Jesus já havia sido crucificado, não é? Morto, já havia ressuscitado ao terceiro dia, já havia aparecido para eles, e eles estavam aguardando-os, eu acredito que aguardando-os afoitos para poder contar para as outras pessoas daquilo, mas faltava esse revestimento que vem em Atos 1:8. Não é? Que é o mesmo revestimento que eu e você temos, porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo que passa a habitar em você. O mesmo poder que há neles, há em mim e você, discípulos de Jesus, que já nos convertemos, que já entregamos a nossa vida a Ele. Ou seja, nós temos a mesma capacitação da parte de Deus para compartilhar o Evangelho com as pessoas. Por isso que nós vamos entender o nosso papel enquanto comunidade e enquanto igreja. E aí, se você observar no verso 13 do capítulo 2, alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Queridos, e aí vem Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E Pedro, então, começa a discursar, a contar a história a esses homens. Olha no verso 14, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E ele começa: homens da Judéia, de todos os que vieram a Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouça com atenção. E Pedro começa a narrar a história. O que Pedro começa a fazer? Testemunhar para aqueles homens que estavam ali.
Já não era mais aquele Pedro que havia negado Jesus, já não era mais aquele Pedro tímido, né? Aquele Pedro que era meio colérico, todo mundo que estuda a palavra percebe isso, mas um Pedro cheio do poder do Espírito Santo, um homem cheio de desejo de compartilhar a respeito de Deus. E aí, queridos, Pedro faz o seu discurso, prega o seu primeiro sermão aqui de uma forma especial. Depois você pode ler com calma, é longo para nós lermos juntos aqui, mas você pode ler o sermão de Pedro. Pedro, então, fala com toda a ousadia, com toda a autoridade, cheio do poder do Espírito Santo. E lá no verso 37 do capítulo 2, olha o que está aí. Quando ouviram isso, quando ouviram o quê? Quando ouviram o testemunho de Pedro, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Queridos, o meu testemunho, o seu testemunho, ele precisa impactar as pessoas a ponto de elas quererem, não é, uma mudança de vida. Porque se nosso testemunho não levar as pessoas a entender que a vida que elas estão levando, elas estão caminhando para o inferno sem Jesus, não é testemunho. E não acho que o teu testemunho não tem valor, pelo contrário, o teu testemunho para você pode ser o mais simplesinho, mas tem valor. É esse testemunho que você precisa dar para as pessoas. Você precisa contar quem você era e quem você é hoje. Você precisa contar o que Deus já fez na tua vida. Você precisa contar as provações que Deus já te fez passar. Você precisa contar as bênçãos, os livramentos, aquilo que Deus já te deu. Foi isso que Pedro fez. E ao final eles ficam aflitos e perguntam: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nós não estamos mais pregando sobre arrependimento. Nós estamos pregando o Evangelho hoje que você pode viver do jeito que você está, não tem problema. Jesus é amor, né? É a graça sobre graça, é a graça, estão inventando não pregamos mais sobre arrependimento. Querido, você está numa vida errada, você precisa se arrepender, você precisa voltar para Jesus. Você precisa corrigir a rota da sua vida. Foi isso que Pedro fez. Quando esses homens perguntaram: olha, mas e agora, Pedro, o que nós faremos? Vem caminhar com a gente. Não, vem para cá, essa comunidade aqui é muito boa. Pedro falou: não, arrependam-se. Arrependam-se, arrependam-se da vida que vocês estão levando. Voltem-se para Jesus. É isso que Pedro ensina para eles aqui. E no final, se você observar no verso 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de 3.000 homens. Querido, de um grupinho de 120, né? 120 para 3.000, assim, instantâneo, de uma hora para outra, de um evangelho pregado com poder, com autoridade. Essas pessoas se arrependeram, se batizaram. Imagina o batismo naquela época, 3.000 pessoas sendo batizadas. Coisa tremenda. E no lugar onde você se declarar cristão, era quase que uma pena de morte. E essas pessoas ficaram tão aflitas com aquilo que Pedro compartilhou com eles, que eles se arrependeram e se batizaram e passaram a fazer parte da comunidade cristã daquela época. Você tem o verso 42 na sequência, e aí a gente começa já a pensar enquanto comunidade, o que ele diz aí no verso 42, né? E aí depois desse grupo todo, 3.000 homens, mais os 120, mais as mulheres, mas todo mundo envolvido, começaram a caminhar juntos, aí no 42, e eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui já é a igreja, o povo caminhando junto, se importando um com o outro, de fato, se importando, ajudando, compartilhando o que tinha, caminhando em comunidade, entendendo, dedicando-se ao ensino da palavra, ou seja, os apóstolos não perdiam o foco do ensino. Não era show, não era nada, era a palavra.
Ensino da palavra, Bíblia. Eles ensinavam o tempo todo, o ensino dos apóstolos, aquilo que eles haviam aprendido, e eles estavam ensinando para essas pessoas, queridos, o que mantém uma igreja hoje caminhando de forma séria é a palavra. Nada mais é importante numa igreja do que a palavra. Nós podemos fazer aqui N atividades. Os nossos cultos podem ser maravilhosos, cheios de atrações, mas estamos caminhando para o inferno. Porque o que muda, o que transforma, o que salva é a palavra. E aqui o texto diz que eles tinham tudo em comum, dedicavam-se às reuniões, ao partir do pão, mas havia, de fato, o ensino da palavra. Aprender a viver em comunidade, uma vida comunitária, aprender a ser generosos, solidários um com o outro, não é? Solidários um com o outro, ou seja, era assim que a igreja caminhava. E este caminhar da igreja impactava a sociedade. Se você observar no capítulo 3, não é? Aqui Pedro e João estão caminhando para o templo, e eu fico impressionado com as oportunidades que Deus dá. Eu, estudando aqui o capítulo 3, eu fiquei pensando nisso. Quando Pedro e João estão caminhando ali para o templo, eles vão para o templo para estar orando. O que acontece quando eles estão caminhando ali para o templo? É isso que o texto está narrando. Eles encontram ali um homem que estava pedindo esmola na porta do templo. E esse homem que estava pedindo esmola, ele era um homem doente, estava ali pedindo esmola. E aí no verso 3 diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Eu gosto dessa expressão, olhe para nós. Eu não peço mais para as pessoas se eu posso orar por elas. Eu ponho a mão no ombro e digo: vou orar por você. Eu já fiz isso várias vezes. Eu lembro de uma ocasião que eu e a Toninha estávamos em Havana, e passeando ali pela parte da praia, e estava o pastor Nilson com a gente também, né, Toninha? E aí tinha uns caras, eles ficam tocando. Turista, eles tocam e depois pedem dinheiro, né? E tocaram uma música muito bonita ali, os dois, ficamos ali, eu, a Toninha e o Nilson, só aguardando. Né? E eles, eufóricos, tocaram tal, e no final vieram para falar com a gente esperando dinheiro. Eu falei: eu tenho um presente para vocês. Eu falei: eu vou orar por vocês. Já pus a mão no ombro dos dois, e aí um falou para o outro: é cristão. Eu falei: isso mesmo, somos cristãos. E orei por eles ali. Eu falei: esse é o melhor presente que eu posso dar para vocês. Né? Então é isso, quando Pedro aqui e João olham para João e dizem assim: olha para nós. E ele diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Claro, mas eles tinham alguma coisa para dar. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e um salto pôs-se em pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta em nome de Jesus. É esse poder que eu e você temos, queridos, que foi dado a nós, e nós somos tímidos. Nós olhamos para baixo, nós não cremos nisso. E nós vivemos, se eu perguntar aqui, eu tenho vários testemunhos, vocês têm vários testemunhos do poder de Deus sobre a vida de vocês. Testemunho de que o Senhor se livrou, testemunho de quanto o Senhor te sustentou, testemunho de pessoas que passaram por doenças sérias e que o Senhor restaurou. Mas falta isso em nós, falta pensar como Pedro e João: olha, não tem dinheiro, não tem, mas o que eu tenho eu te dou, eu vou compartilhar contigo a minha história. Vou compartilhar contigo a minha história. E aí no verso 9, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar-se, sentado à porta do templo chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Por que Deus permitiu que Pedro e João, em nome de Jesus, fizessem aquele milagre? Para que o povo cresça em Deus. Deus faz milagres com propósito. Nem todo mundo é curado, gente. Quantas pessoas boas nós conhecemos que morrem de câncer? Está morrendo todo dia, gente boa, gente crente, gente que leva Deus a sério. Deus tem propósito na cura. Seja minha, seja sua, seja de qualquer pessoa. O Senhor não cura por curar. Até porque a nossa vida não está baseada neste mundo. Nós somos peregrinos, passageiros, estrangeiros. Não é? Ele já nos deu uma cura eterna.
Uma cura eterna. Se este corpo que você tem aí falhar, e vai falhar em algum dia, você vai estar com o corpo glorificado, vivendo com o Senhor por toda a eternidade. É isso. Mas aqui havia necessidade para que esse povo pudesse entender isso. E aí, se você continuar no capítulo 3, você vai ver que Pedro e João, então, entram no templo, são questionados, e aí vem a oportunidade de Deus. Eles pregam no templo. Se este milagre não tivesse acontecido na porta, qual era a possibilidade que eles teriam de pregar no templo? Nenhuma. Eles eram judeus como outros qualquer, mas aí são questionados, e aí, cheios do poder de Deus, eles começam a pregar ali no templo para aquelas pessoas, começam a compartilhar com elas daquilo que Deus havia feito, conta toda a história de novo. E aí no capítulo 4, Pedro e João são chamados na frente do Sinédrio, que é um grupo de líderes. A coisa começou a ficar tão complicada, aquele sermão de Pedro de novo, impactando tantas pessoas, que aí aparece, se você observar no verso 4, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram onde? Na prisão, até o dia seguinte. É a primeira vez que os discípulos são presos. Mas olha o verso 4, que coisa linda aí no verso 4. Foram presos, foram levados para a cadeia. Mas olha o que diz o verso 4. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5.000 homens. Prisão boa, né? Aí preso, mas 5.000 se converte, tá jóia, a matemática aí tá boa. Cheios do poder do Espírito Santo, pregando, aonde o Senhor dava a eles oportunidade, entendendo que cada situação que ocorria era uma oportunidade para que o Evangelho fosse pregado. Eles compartilham, são presos, essas pessoas aceitam Jesus, com certeza, e começam a caminhar com o Senhor. Eles ficam presos, o Sinédrio se reúne, é o que está narrando aí no capítulo 4. E aí você vai ver no verso 8 do capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, autoridades e líderes, eles começam então a pregar para o Sinédrio. Gente, que oportunidade! Que oportunidade! Pregar para o Sinédrio, para os líderes judeus daquela época, para os homens que eram detentores do conhecimento, que eram admirados por toda a sociedade. Pedro e João estão lá na frente deles com toda a ousadia, com toda a autoridade pregando. Se você observar lá no verso 18, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Ou seja, o Sinédrio estava apavorado. Porque se você pensar 120 com mais 3, 4.120, 120 mais 3, 3.120 mais 5, 8.120, já era uma igreja de quase 9.000 homens, fora mulheres e crianças. Estava fazendo um estrago em Jerusalém. Eu creio que esse Sinédrio estava desesperado, os caras estavam sem entender o que estava acontecendo, com esse avanço nós estamos falando que só de Jerusalém. A coisa estava acontecendo, lembra Atos 8, em Jerusalém, estava acontecendo em Jerusalém. E aí no verso 18 do capítulo 4, então chamando-os novamente, ordenaram que não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sinédrio, vocês podem ter a importância de vocês, poder inclusive para nos colocar na cadeia, como colocar, mas julguem vocês mesmos, julguem aos olhos de Deus. Nós devemos obedecer a vocês ou a Deus? Poder, não tinham medo. Estavam apavorados, estavam preocupados. Nós queremos obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E, de novo, queridos, muitos de nós estão calados. Calados. Nós somos testemunha, precisamos falar sobre aquilo que temos visto e ouvido. E aí são libertos, porque o Sinédrio fica preocupado, os crentes estão reunidos e começam a orar fervorosamente. Aí no final do verso 4, observe aí no verso 29 do capítulo 4, ele diz assim, agora o Senhor, e aí olha que oração linda, aqui eles estão reunidos orando,
E ele diz assim no verso 29, agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Ou seja, os discípulos estão aqui orando, a igreja está orando, o povo está reunido, eles não estão orando, Senhor, não deixa o sinédrio entrar, Senhor, toca no coração do sinédrio porque não prenda a gente, Senhor, nos proteja, Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra. Não, olha a oração deles. Eles estão dizendo, agora, Senhor, considera as ameaças dele. Senhor, o Senhor sabe que eles estão nos ameaçando, e aí ele continua, e capacita os teus servos. Para quê? Para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ele está dizendo, Senhor, não nos deixe desanimar, apesar das ameaças, do medo, do receio, não nos deixe desanimar. Quantas vezes, querido, nós nos sentimos desanimados? Às vezes um desemprego, uma falta de um recurso para pagar uma conta, uma situação de doença, não é? Uma ingratidão de alguém, nós nos desanimamos. Quantas vezes nós ouvimos, eu não quero mais saber de igreja, não quero saber de Deus, que Deus não me ouve, Deus. Desanimamos. Por coisas tão rotineiras. E eles estão aqui sendo perseguidos, presos, e dizem assim, Senhor, não nos deixe desanimar, nos encoraja para que nós possamos continuar, então, pregando o Evangelho. No verso 32 acontece algo muito interessante, que nós temos que aprender muito com a igreja primitiva. Diz aí no verso 32. Né? No 31, aí vem a resposta de Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Lembre-se, o Senhor fez, curou, salvou, restaurou, ensinou, orientou, deu instruções, pediu que eles aguardassem, encheu-os do Espírito Santo. Não é? Lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, e eles começam então a pregar o Evangelho corajosamente aonde eles iam. O povo se converte, eles começam a se reunir diariamente enquanto igreja. E aí no verso 32 do capítulo 4, ele diz assim, da multidão dos que creram, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, ou seja, todos pensavam da mesma forma, tinham o mesmo coração, o mesmo objetivo. Isso é comunidade, queridos. A comunidade Batista Bethesda tem que ter um único objetivo, proclamar o nome do Senhor. Esse tem que ser o nosso objetivo. Nosso objetivo tem que ser encher este lugar de pessoas que estavam vivendo uma vida torta e decidiram viver uma vida correta na presença do Senhor. Esse tem que ser o nosso objetivo, um só coração, uma só mente. Nós não temos que ter estrelismo, egoísmo, partidarismo. Não, é só o nome de Jesus que pode ser proclamado nesse lugar. Eu e você precisamos trabalhar arduamente para isso. Nós somos chamados para testemunhar desse Deus, desse Jesus, que veio e morreu na cruz no nosso lugar. É isso. Então, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, havia um senso de comunidade. Havia um senso de cuidado uns com os outros. Não existia nada que era meu, o que tem aqui é nosso. Pastor, mas hoje não dá para viver mais assim. Dá. Você pode ter as suas coisas, mas você pode dividir o que você tem, você pode ajudar quem precisa. Você não precisa gastar tudo que você tem ou doar tudo que você tem, nós não precisamos disso. Nós precisamos olhar para o outro e saber da necessidade do outro, é socorrer o outro. É saber que o teu irmão está precisando de alguma coisa e você poder ajudá-lo. Não só orando, não só sendo presente, mas ajudá-lo mesmo. Meu irmão precisa disso, deixa eu ajudá-lo. Precisa de tal coisa, deixa eu ajudá-lo. Despretensiosamente, sem esperar nada em troca, sem querer fazer barganha, nem com Deus, nem com as pessoas. Mas é isso que esse povo vivia, eles viviam dessa forma. E aqui há algo sobrenatural que acontece. Olha o verso 36, e aí você vai entender a sequência. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Interessante, este homem vende um campo e entrega para os apóstolos. Está aqui,
o valor do que eu vendi. Isso aqui vai ajudar a cuidar das pessoas, a cuidar dos que têm menos, a comprar o alimento para cada um. Eles compartilhavam isso todos os dias. Mas aí vem uma sequência que nós precisamos aprender com ela. Olha o que diz no capítulo 5, a partir do verso 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Até aqui, eles não tem nada de errado. Ele vendeu uma propriedade, guardou parte do dinheiro para ele, e levou e falou, está aqui, Só que não é isso que ele diz para os apóstolos. O problema está na mentira. Olha o que ele diz no verso 3, Lucas está narrando. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Depois você vai ver que a sua esposa lá na frente também acaba morrendo porque continuou compactuando com a mentira do marido. Queridos, aqui não é valor, aqui é verdade. A igreja está nascendo com uma base sólida na verdade, na transparência, na sinceridade. Ananias e Safira, primeiro, não precisavam vender nada. Segundo, era deles. Eles podiam vender e ficar com todo o dinheiro. Então, aqui não é a questão de que se levar... O que nós estamos falando aqui é da mentira. É de contaminar uma igreja santa, uma igreja que estava buscando viver uma vida de transparência na presença do Senhor, dando bom testemunho para os de fora. Imagina uma situação como essa, se passasse, se isso se espalhasse pela igreja, ou seja, o que Pedro diz para ele, olha, você não mentiu para mim, você não mentiu para os demais apóstolos, você mentiu ao Espírito Santo ao guardar para si uma parte. Você não precisaria trazer nada, mas a mentira não é aceita, e por isso perderam a vida. Talvez hoje alguém dizia assim, olha, mas nossa, Fábio, que bom. Trouxe um bom dinheiro aí, deu uma boa oferta para a igreja. Não é o que você faz, nem a quantia, é o coração. É o seu coração. É a motivação que você fez aquilo. Então não faça nada porque os outros estão fazendo, faça porque Deus te direcionou para fazer. Faça o que você sentiu no coração para fazer. Faça aquilo que é possível fazer, mas faça de todo o coração. Não permita que o diabo use isso, não é, para trazer problema para você ou para quem está à sua volta. E você vai ver aí no final, no verso 11 do capítulo 5, toda essa situação com Ananias e Safira, olha o que gerou. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Ou seja, Deus usou essa circunstância para que as pessoas entendessem o seguinte, não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, estamos aqui brincando de ser comunidade. Há algo sério nisso. É Deus mostrando que Ele não compactua com a mentira, Ele não compactua com coisas erradas, Ele compactua com a verdade, com a sinceridade. E aí você vai ver que na sequência do capítulo 5, os apóstolos vão curando muitos doentes, muitos enfermos, as pessoas traziam essas pessoas para que eles pudessem orar por elas, e elas eram curadas, elas eram transformadas, não é? E é algo tremendo que acontecia aí. Depois você vai ver lá no finalzinho do capítulo 5, né, eles são perseguidos, depois são maltratados e ficam felizes por isso, no verso 41 do capítulo 5, quando eles saem do Sinédrio de novo, depois de ser questionado, depois de ter a oportunidade de falar, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Tremendo isso. Cheios do poder do Espírito Santo. Essa tem que ser a igreja de hoje. Essa foi a igreja do passado. E essa será a igreja do futuro, enquanto Jesus não voltar. É a mesma igreja que nasce em Atos, com as mesmas características, com o mesmo poder, com a mesma motivação. E aí no capítulo 6... Só para você não ficar aí muito aflito, eu vou até o capítulo 7 e a gente vai dar sequência nos próximos. No capítulo 6, a igreja cresce. Então está aí, lembra-se de 120, 3, 5, a igreja cresceu,
a igreja tomou volume, e aí no capítulo 6, eles passam por uma situação inusitada, que é as viúvas dos helenistas começam a reclamar de que elas não estavam sendo bem cuidadas, tratadas, servidas. Lembre-se que o Senhor nos manda cuidar dos órfãos, das viúvas, lembrem-se disso, dos marginalizados. E aí no capítulo 6 diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui acontece algo de organização, que é bem interessante, não é? Os apóstolos são questionados porque algumas viúvas estavam sendo deixadas. Eles poderiam dizer: não, vamos trabalhar mais, vamos chegar mais cedo, vamos estender o nosso horário, vamos... Não. E aqui, para mim, é tremendo isso. Eles disseram: o que é mais importante? Não é mais importante no sentido de... É mais importante para eles fazerem. Eles, apóstolos, foram chamados para orar e ensinar. Disseram: olha, vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer, mas vamos comissionar outras pessoas para fazer essa outra parte. Querido, isso é igreja. E eu, mais uma vez, quero dizer o quanto sou feliz com essa igreja aqui, porque aqui nós temos serviços nessa igreja, e que funcionam muito bem. E nós aprendemos aqui, quando olhamos para essa igreja no capítulo 6 de Atos, onde os apóstolos dizem assim: então escolham 7 homens, cheios do Espírito Santo, homens bons, de bons coração. As características estão muito claras: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, para servir às mesas. Ou seja, demonstra a importância desse trabalho. É o que nós teríamos aqui hoje, o nosso grupo de apoio. Faz esse trabalho aqui na igreja. E essas características desses homens demonstram que o trabalho não é algo que é mais importante do que o outro. Os apóstolos continuam fazendo aquilo para o qual eles foram chamados: ensinar e orar. Orar e ensinar a palavra, continuar orientando o povo. E outras pessoas passaram então a servir. Isso mostra organização, mostra que nós precisamos ter uma organização, isso mostra que nós precisamos delegar tarefas, e aqui, graças a Deus, nós temos isso de uma forma bem tranquila, mostra que nós temos que valorizar dons. Querido, cada um tem um dom. Ontem nós tivemos aqui uma aula sobre canto, muito interessante. E eu fiquei sentado ali atrás, só observando. E lembrando da Toninha, porque ela disse para mim: não cante, porque você não sabe. Só fale, né? Mas ontem tivemos aqui a Margarete Miguel, e deu uma aula assim de algo espetacular. Algo que só uma igreja como a nossa, que é uma igreja, e eu não tenho dúvida, a nossa igreja é uma igreja que tem uma visão de missão, uma igreja de servir, uma igreja de cuidado, e Deus nos brinda com situações como essa. A vinda dessa mulher aqui ontem, humanamente falando, nós não poderíamos trazê-la. Não é alguém que ela dá aula hoje nos Estados Unidos, em alguns espetáculos da Broadway, ela trabalha com a escolha de cantores, ela tem hoje um grupo de pessoas que ela acompanha nos Estados Unidos, dá aula em vários lugares nos Estados Unidos. É uma pessoa, se nós olharmos, não é, humanamente falando, nós não teríamos condições de trazê-la aqui. Só que ela é tia de um membro da nossa igreja. E ela veio ontem, passou a manhã com o pessoal do louvor aqui, abençoando esse pessoal. E eu fiquei observando e grato a Deus pelo dom que Deus dá a cada um. Deus dá dons. Deus dá dons. Não me deu o dom de cantar, né? Me deu o dom de falar, que é o que eu consigo falar, e male. Mas não me deu dom, mas deu dom a pessoas que estavam aqui ontem cantando. E no fim ela deu uma palha sentada aqui que fez todo mundo chorar, né? Por quê? Porque é isso que Deus faz. Igreja é isso. Nós vamos olhar para uma situação como essa aqui, e os apóstolos não tinham que, vamos trabalhar mais. Não, vamos distribuir a tarefa. Moisés fez isso lá no deserto. Lembra quando Jetro, teu sogro, vai visitá-lo? Jetro vai dizer assim: ô Moisés, você vai morrer. Divide a tarefa aí, busca pessoas sábias que possam dividir a tarefa contigo. Igreja é isso. Então, querido, eu quero te dizer o seguinte: você tem espaço aqui para trabalhar. Você tem espaço. O que você precisa é entender o que Deus te chamou para fazer e fazer. Não há nenhum problema. Faça, e faça feliz o que você faz.
Não é? Nem todo mundo vai estar aqui. E eu vou te dizer, estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. Não é que é mais importante. O problema de estar aqui é a visibilidade. Você passa a ser visto. E quem é mais visto tem que ser mais cobrado. Claro que é assim que funciona. Eu sempre digo isso ao pessoal do louvor. Você não é obrigado a estar aqui. Mas se estiver aqui, honre estar aqui em cima deste púlpito. Mas Deus te chama para o trabalho, como foi aqui, neste momento, aqui, ou seja, exerça o dom que Deus te deu. Se o teu dom é servir, sirva com alegria. Se o teu dom é cantar, tocar, faça isso com alegria. Se o teu dom é pregar, ensinar, faça isso com alegria. Não tem nenhum problema, faça o que Deus te chamou para fazer. E você vai estar muito feliz servindo ao Senhor nesse sentido. Então, é isso que acontece aí no capítulo 6. Na sequência do capítulo 6, observe no verso 7, porque está linkado ao que eu vou falar na sequência. No verso 7 do capítulo 6, assim, só um pouco antes, no verso 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram, olha só que interessante, escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé, ou seja, inclusive sacerdotes se convertiam naquela época. Olha que coisa interessante, às vezes você lê o texto e fala assim, nossa, mas sacerdotes se convertiam. Homens que estavam ali para ensinar, homens preparados para ensinar, aceitavam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e se convertiam. E aí, queridos, na sequência nós vamos ter a prisão, então, de Estevão. Este homem que foi chamado, cheio do Espírito Santo, para servir às mesas. Este homem, então, é preso. Se você observar aí no verso 8 do capítulo 6, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Mas, peraí, ele não servia à mesa? Servia, mas era cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e ele, em nome de Jesus, realizava sinais e maravilhas, é o que está dizendo aí. Contudo, no verso 9, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres das leis, e prenderam Estevão, levando-o no sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que lhe diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. No verso 15, olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Essa era a expressão de Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo. Queridos, este homem é preso. E se você depois, com cuidado, puder ler aí o capítulo 7, você vai ver que Estevão, então, traz um discurso para esses homens. O que Estevão faz? Preso, ele testemunha daquilo que Deus havia feito. Ele dá uma aula. Ele faz um resumo desde Abraão, e ele vem contando toda a história para aquele povo. Ele está dizendo assim, se vocês não conhecem, eu vou contar para vocês a história. E ele então dá uma aula para este povo sobre a história do povo de Israel e sobre aquilo que Jesus havia feito sobre a vida dele. E ao final de tudo isso, depois de Estevão testemunhar de uma forma linda, sobrenatural, sem medo, com o rosto ali de um anjo, você vai ver lá no verso 24, no verso 54, e eu quero encerrar aí, no 54 até o finalzinho desse capítulo, diz assim, ouvindo isso, ou seja, ouvindo tudo aquilo que Estevão havia narrado para aqueles homens, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Isso aqui é tremendo. Viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Imagine você ver a glória de Deus e Jesus esperando você.
É como se eu dissesse, Estevão, fica tranquilo, pode vir, eu estou aqui te aguardando. É isso que o texto está dizendo, é isso que Lucas narra de uma forma especial e que às vezes você não para prestar atenção. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não se considerem culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O primeiro mártir da igreja, queridos. O Senhor veio para isso, Ele nos resgatou para isso. Atos conta essa história de como essa igreja que eu e você fazemos parte surgiu. O quanto homens como Estevão sofreram para que eu e você tivéssemos acesso ao Evangelho. Por isso que eu preciso, de coração, como pastor dessa igreja, que você conheça essa história mesmo, profundamente. E que você esteja pronto a contar essa história a quem te perguntar, a história da sua vida, a história da igreja, a história de por que você está aqui. Você não pode estar aqui porque você não tem outro lugar para ir. Você não pode estar aqui domingo após domingo porque eu vou lá, porque eu vou cumprir a minha parte. Não, você tem que estar aqui porque você quer ser um testemunha desse Jesus que te salvou, esse Jesus que deu sentido na sua vida. É por isso que eu quero estudar contigo o livro de Atos. Hoje nós vamos parar por aqui. A partir da semana que vem, nós vamos entrar um pouco aí no capítulo 8, estudar um pouco do avanço do Evangelho, da entrada de Saulo nessa história toda que Deus fez na vida deste homem. Que você entenda isso. Você entenda que você, no lugar lá de excelentíssimo Teófilo, você possa colocar excelentíssimo Wilde, né? Excelentíssimo João, Pedro, Joaquim, Júnior, Lucas escrevendo para você, te contando minuciosamente a história do início da igreja que eu e você fazemos parte. Eu tenho certeza que se você fizer isso, tua vida será diferente, a tua caminhada será diferente e Deus vai usar com poder a tua vida como usou Estevão, Pedro, Paulo e tantos outros ao longo da história. Amém? Baixa a sua cabeça e vamos orar. Peço ao Senhor para que tudo isso que nós vimos nesta manhã fique no teu coração, que você possa meditar nisso durante a semana e que você possa reler esses 7 capítulos do livro de Atos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tua igreja, obrigado por teu povo, obrigado por estarmos aqui nessa manhã, obrigado pela liberdade que nós temos de abrir a tua palavra e aprender nela. Obrigado pela riqueza, Deus, que o Senhor usou Lucas para que escrevesse há mais de 2000 anos atrás. E nós podemos, Deus, passear por essa história verdadeira, essa história comprovada, essa história, Deus, de que nós todos aqui pudemos experimentar e hoje fazer parte. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Eu, como pastor dessa igreja, peço em nome do Teu Filho Jesus que nós estejamos sedentos de aprender do Senhor, sedentos de aprender a Tua palavra, sedentos, Deus, de compartilhar o Teu Evangelho com aqueles que ainda não ouviram falar, sedentos de poder contar a nossa história, Senhor, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, colegas de trabalho, de faculdade, mas ajuda-nos nisso, Pai. Que nós sejamos como Pedro e João, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que eu possa compartilhar como Estevão sem medo, Pai, com a convicção de que o Senhor nos aguarda, de que o Senhor nos espera, de que vamos estar contigo por toda a eternidade. Pai, esta mesma igreja que começou há 2000 anos, uma igreja que o Senhor ensinou, orientou, deu instruções, uma igreja que o Senhor voltou na figura de Jesus Cristo depois de ressuscitado e caminhou com estes homens.
Uma igreja que o Senhor disse, não faça nada até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E assim o Senhor cumpriu a sua promessa, a promessa que estava lá em Joel. Pai, que esses homens como nós, cheios do Espírito Santo, puderam compartilhar como Pedro. E muitos se converteram. Homens que ao caminhar a própria sombra, Deus, em Teu nome, curava pessoas. Pai, que assim sejamos como igreja nos dias de hoje. É o mesmo poder que foi dado àqueles homens, é dado para nós hoje. Faz de mim, de cada membro da nossa igreja, pessoas ousadas, sem medo. Possamos compartilhar o Evangelho, Deus, testemunhando daquilo que o Senhor fez e deixando que o Teu Espírito Santo faça aquilo que é necessário fazer. Deus, que não seja na força do nosso braço, que não seja na nossa capacidade, que não seja no nosso poder de persuasão, mas que seja o Teu Espírito Santo a convencer as pessoas de que estão vivendo uma vida de pecado, precisam se arrepender, precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador e precisam estar vivendo em comunidade como nós vivemos hoje. Assim que eu oro, Pai, agradecido por este período que nós teremos no livro de Atos. Continua abrindo o nosso entendimento. Dê sabedoria a cada um aqui, Deus, no aprendizado da Tua Palavra. E, acima de tudo, que sejamos obedientes à Tua Palavra. Eu oro e Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.